E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, como sempre, cheio de informação. E hoje, em um dia especial, estamos tendo a honra de receber o doutor Marcondes Costa Marques aqui em nosso programa Gastrocirurgião. Eu quero agradecer muito, senhor doutor, por estar aqui nos dando o prazer da sua presença e compartilhando o seu tempo, que eu sei que é muito precioso, mas para trazer informação para nós, né? Todo mundo que está nos assistindo, que faz muita diferença. Muito obrigada. Elga, eu que te agradeço por me convidar para falar alguma coisa nesse programa sobre cirurgia, gastrocirurgia, obesidade, né? Que é algo presente na vida das pessoas, né, doutor? Primeiro, cumprimentar os seus telespectadores, que são fiéis, com certeza. Né? E obrigada. Pronto aqui para responder aos seus questionamentos. Que são vários, doutor. Da melhor forma possível, que eu consegui te responder. Doutor, o senhor é gastrocirurgião, né? Tem uma trajetória, assim, fantástica. O senhor foi o primeiro, foi a primeira cirurgia bariátrica realizada no estado de Mato Grosso, foi feita pelas mãos do senhor. Exatamente. Eu me formei na Universidade de Brasília já em 1979, há 41 anos atrás, e a cirurgia de obesidade em Mato Grosso começou há 20 anos atrás. Né? 20 anos? As primeiras cirurgias foram feitas no Hospital Santa Casa. Olha só. Foram preparados 3 pacientes, o professor Dr. Arthur Garrido, que é o pai da cirurgia bariátrica no Brasil, veio a Cuiabá. Olha só. E acompanhou a nossa equipe. Né? Então, as primeiras cirurgias foram realizadas por mim, Dr. Benedito Borges e Dr. Adelso Balbino, na Santa Casa. Olha só. Há 20 anos? 20 anos atrás. 20 anos atrás. Né? E teve uma evolução bem acentuada, né, doutor, nesse período? Muito acentuada. Lembrar que a preocupação com obesidade e resolver a obesidade de uma forma cirúrgica já data de 1956. Olha só. Uma das primeiras cirurgias foram feitas nos Estados Unidos e elas foram se modificando ao longo do tempo. Até que atingiram o formato atual, existe muita cirurgia nova sendo pesquisada. Sim. Até que apareceu a cirurgia videolaparoscópica hoje. As primeiras cirurgias eram feitas por laparotomia, com ventre aberto, né? Sim. Eram cirurgias muito mais agressivas. E hoje elas são feitas por vídeo, com mini perfurações. O trauma é muito menor, a recuperação do paciente é mais rápida, a cirurgia é mais eficiente e mais segura. Antes era muito arriscado, né? E isso não tem tanto tempo assim, que você ouvia falar da cirurgia bariátrica e quem pensava em se submeter a esse procedimento tinha muito medo. É que quem procurava cirurgia naquela situação, naquela época, só aqueles grandes obesos que todo mundo conhecia na cidade. Né? Então são pacientes realmente que tinham comorbidades, que tinham doenças prévias graves, importantes, e o risco era maior. Sim. Até nisso a indicação da cirurgia foi se modificando. Hoje, provavelmente, esses pacientes não se enquadram na indicação de cirurgia. Eles têm que fazer alguma coisa para reduzir o peso até que atinjam um status orgânico, vamos dizer assim, seguro para fazer uma cirurgia. Entendi. Lembrar que a cirurgia bariátrica é uma grande cirurgia, ela não pode ser minimizada, ela tem seu índice de complicações, de mortalidade inclusive, e tem que ser indicada numa situação de preferência bem correta. Então, com o passar do tempo foram se desenvolvendo fatores necessários para a realização. Você vai realizando os procedimentos, depois de muitos anos, Sim. você pode fazer um estudo Sim. do que aconteceu ao longo desse tempo. Que muita gente chegava a óbito, né? Quando iriam se submeter a esse procedimento. Não diria muita gente, mas na época acontecia. Em torno de 2 a 3% dos pacientes operados. E o óbito em cirurgia é como uma queda de avião. Recentemente nós tivemos. Né? Entendo. Nós temos que investigar, e a investigação é que vai nos dizer o que nós
Será que nós erramos? Nós podemos melhorar aqui ou ali? É isso que a gente tem que... Em medicina, Sim. Os erros têm que ajudar a gente a evoluir. Entendi, isso que vem doutor. acontecendo ao longo dos anos, com a cirurgia bariátrica, inclusive. E hoje, fala em cirurgia bariátrica, as pessoas já veem como algo, um procedimento tranquilo. Exatamente, né? porque realmente... Confia no procedimento. Ao longo do tempo, ela foi se tornando um procedimento seguro. Tá? E hoje, raramente, você opera um indivíduo com peso extraordinário. Tá? Sim. Você não precisa esperar o indivíduo adquirir um peso muito grande ou ter uma doença crônica que vai evoluir por causa da obesidade para poder indicar a cirurgia. Então, hoje existe uma perspectiva, inclusive, de ampliar a indicação da cirurgia para pesos menores. Sério, doutor? Exatamente. Aqui eu digo para você, 20% dos grandes obesos são diabéticos. Tá? E a história mostrava que os pacientes eles melhoravam do diabetes muito antes de ter uma perda expressiva de peso. Então, as pesquisas mostraram que não é só a perda de peso que controla o diabetes. Sim. São modificações hormonais que a cirurgia impõe ao indivíduo operado, que fazem com que haja um controle. Naturalmente, não é uma cirurgia que vai curar todos os diabéticos. Alguns diabéticos, eles têm indicação de fazer a cirurgia. E hoje, para você ter ideia, no algoritmo de tratamento da Sociedade Americana de Diabetologia, ela já é um procedimento consagrado. Olha só. No Brasil ainda não foi revalidada pelo Conselho, pela Associação Médica, pelo Conselho Federal de Medicina, mas provavelmente o ano que vem ela já começa com uma cirurgia oficializada. Deixa de ser uma cirurgia, digamos assim, experimental. Entendi, doutor. E aí, os doentes menos obesos, com diabéticos, pode controlar, já entram na indicação de cirurgia. Hoje ainda não é uma realidade. Ainda né? não é uma realidade, não é uma realidade. Né? Se você quiser fazer uma cirurgia do diabetes, os convênios, por exemplo, não vão cobrir. Não cobre. Não cobre. Olha só, nossa, é uma solução, né, para alguém que sofre com a diabetes. Sim, para alguns poder diabetes, ter uma cirurgia que exatamente. Corrige esse problema, cura. Exatamente. Ele cura, né? Lógico que a pessoa tem que ter um controle, sempre estar aí fazendo os exames, se alimentando bem, quem sofre da diabetes. Exatamente. Mas depois de uma cirurgia, curado, então? Eu diria para você que 80% dos pacientes melhoram muito. Entendi. Deixam de tomar insulina. Olha só Às que vezes maravilha. toma só medicação oral. Outros controlam a cirurgia realmente. Controlam o diabetes, né? Sim. Só que, lógico, qualquer doença você tem que manter seu controle, seu alerta. Você tem que continuar com o acompanhamento do seu endocrinologista. Entendi. Né? Como todo mundo tem que fazer, né, doutor? Tem que ter essa atenção. Tem que ter essa atenção. Com certeza. Doutor, estamos aí, podemos dizer que vivemos uma pandemia da obesidade? Pode-se dizer? Olha, hoje a obesidade, eu diria para você que é a segunda causa de morte evitável nos países como os Estados Unidos. Né? Lembrar que o obeso, não existe um obeso saudável. Né? Se você acompanhar, existem vários trabalhos mostrando isso, que ao longo dos anos a obesidade vai cobrar um preço muito alto do indivíduo. Alterações nas articulações, o próprio peso coração, do corpo, né? Aumento de incidência de tumores, de um modo geral, inclusive do tubo digestivo, né? Alterações importantes no sono. Então, tudo isso faz com que você tenha que ter um olhar diferente para a obesidade. O ideal é que você encontrasse aquele comprimidinho que você tomasse, que você pudesse comer tudo, doutor, entrasse no restaurante. É o sonho da humanidade, né, doutor? Outro dia uma paciente ela me falou, doutor, eu queria um remédiozinho, algumas gotinhas para me ficar magra. Eu falei, olha, se a senhora souber arrumar, me traz correndo aqui que eu vou ficar rico, porque com toda certeza. Esse é o sonho de todo mundo, inclusive da classe médica. Sim, doutor, hoje, se eu não me engano, 52% da população pode-se dizer que está obesa? Exatamente. Nossa, é mais da metade da população.
Hoje, assim, ó, existe uma facilidade muito grande em você se alimentar, né? Uma cidade como Cuiabá, que é uma capital, você pega seu telefone em 15 minutos e come o que você quiser. Verdade, você anda de doutor. carro, né, um elevador, controle de televisão. Então, essas pequenas coisas que faziam você perder uma quantidade pequena de caloria, mas perdia, né? movimentava, hoje não existe mais. Você tem medo de andar na rua por violência, principalmente, né? Então, tudo isso contribui para que você aumente. Hoje, o vício em televisão e jogos eletrônicos. Né? O sedentarismo, né? A pessoa fica parada ali o dia inteiro. Você vai numa festa de criança e mesmo de adulto, você vai ver. Antes as crianças corriam, estavam brincando, brigando, pulando. Né? Hoje está todo mundo parado jogando ali. É verdade. No celular. Então, isso é a realidade da vida de hoje, que tem que mudar, né? Com toda certeza. Porque com certeza nós vamos pagar por isso no futuro. E a obesidade, né, ela aumenta o risco aí para várias outras doenças. Várias outras doenças, isso comprovadamente. Sim. Doutor, o senhor acredita que a pandemia acentuou muito esse problema? Sim. Olha, o fato de o indivíduo ficar em casa e ficar ansioso. Verdade. Não sair, pouco contato com pessoas, ele ficava comendo o dia todo. Então, com certeza, se você olhar, a maioria das pessoas na pandemia aumentaram de peso, ganharam peso. Sim. Até o medo de você sair, frequentar uma academia, sair na rua para caminhar. Correr de máscara é horrível, né? É verdade. Horrível, qualquer atividade física com máscara é ruim, né? É ruim, mas é o que se tem hoje. Nossa, infelizmente as pessoas aumentaram muito. Eu, às vezes, todo mundo ficou em casa um tempo. Exatamente. Quando você encontrou novamente com as pessoas, era tipo, você fala, nossa, não estou nem reconhecendo tanto. O ganho de peso, assim, foi muito grande. Realmente foi algo marcante mesmo. Marcante. Eu acredito que no consultório do senhor... Não, às vezes relatos impressionantes. O indivíduo ganhar 15 quilos, 20 quilos. Sim. Geralmente, eu me assustei com várias pessoas que infelizmente, tiveram um aumento muito grande de peso. Podemos falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta hoje recebendo o doutor Marcondes Costa Marques com essa pauta importantíssima, né, doutor? Olha, com esses índices alarmantes de obesidade que foram aí, já era algo presente, né, doutor? Porém, foram agravados com este momento, não é verdade? Exatamente. Olha, a obesidade é uma doença crônica muito difícil de você controlar, né? Porque não é só um fator que causa obesidade, são vários fatores. É verdade, doutor. Aí inclui estilo de vida, o componente genético, que é muito importante. Tem uma predisposição, né? Exatamente. Genética também. As causas de origem psíquica, né? Que estão totalmente ligadas. Não existe medicamento hoje no mundo que controle a obesidade. Recentemente foram retirados vários medicamentos pela Agência Nacional de Saúde. Por quê? Porque além de não funcionarem, efeitos colaterais acentuados. E se você abre aí a internet, Instagram, redes sociais, é propaganda de remédios para obesidade, assim. Na realidade, eu acho que o mais buscado hoje em dia são remédios para obesidade, né? Exatamente, mas infelizmente não funciona, né? Também a cirurgia não é indicada para todos os casos, né? Existem indicações específicas, né? Sim. Hoje a indicação clássica que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica está tentando mudar é baseada numa coisa chamada Índice de Massa Corpórea, IMC, que você calcula o seu peso dividido pelo quadrado da altura. Geralmente acima de 35, com doenças associadas, como doenças articulares, apneia do sono, a própria diabetes. Diabetes, hipertensão, sim, problemas hepáticos, isso aí são pacientes que vão ser beneficiados pela cirurgia. Ou aqueles pacientes que têm índices acima de 40, né? E esse só pelo peso tem indicação de cirurgia também. Lembrar que nunca a cirurgia é a primeira forma de tratamento, né? Olha, importante isso. Mesmo que a
a chance de você, que tem um índice de massa corpórea, perder peso de uma forma não cirúrgica seja pequena, mas é real, existe. Então você tem que insistir nesse ponto. Tipo assim, então a cirurgia seria a última hipótese, doutor? Você tem que passar por aquela escala de tratamento. Tentar outros dieta, procedimentos. Atividade física, tem gente que usa algum tipo de medicação, com acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista, né? Não adianta você fazer a dieta da titia, a dieta da vovó, porque não existe dieta nada... Dieta do líquido, do carboidrato, né, doutor? Tem que ser uma dieta viável, Sim. né? Porque senão você não vai conseguir cumprir isso aí e está fadado ao fracasso. Na realidade, eu acredito que falar em dieta é uma mudança, né, é uma mudança total da sua vida. São escolhas que você faz, mudanças de hábitos, poderia dizer. É um ponto interessante que Sim. você tocou. Porque mesmo com a cirurgia, existe o fracasso também. Se você acompanhar ao longo de 10 anos, eu diria para você que 20% a 30% dos pacientes vão ganhar peso de uma forma preocupante. Mesmo os operados, né? Sim. E quando o indivíduo que você operou há 10 anos chega no seu consultório com reganho de peso, e aí, doutor? Aí você investiga e vê que a cirurgia continua do ponto de vista anatômico perfeita, você vai investigar os hábitos do paciente, né? Então, os pacientes que têm realmente um sucesso com a cirurgia são pacientes que têm uma vigilância constante do peso e são pacientes que mudaram essencialmente o estilo de vida. Sim. Não adianta você fazer uma cirurgia dessa magnitude se você não se propõe a mudar seu estilo de vida. Você muda o corpo, mas não muda a cabeça. Exatamente. Por isso que o acompanhamento, que a gente fala multidisciplinar, é extremamente importante. Com a psicóloga, com o nutricionista, com o psiquiatra, com outros colegas, com o educador físico. Você tem que mudar seu estilo de vida. Só assim você vai ser bem sucedido no que você deseja, que é manter seu peso baixo. Nossa, infelizmente, fazer uma cirurgia, não mudar os hábitos e ganhar o peso novamente é complicado, né? É complicado, mas é uma realidade. Acontece bastante. Então, quando um paciente que eu operei há 20 anos atrás, 15 anos, aparece assim magrinho, eu fico extremamente satisfeito com o meu trabalho, mas principalmente eu cumprimento o paciente e falo, parabéns. 90% do sucesso é a sua disciplina, com toda certeza. Com toda certeza. Doutor, eu sei que existem tipos, né? O senhor me falou aí no intervalinho rápido. Existem vários tipos de cirurgia. Como é que funciona? Quando a cirurgia bariátrica começou, na década de 50, as cirurgias eram baseadas no fato de que pessoas que perdiam parte do intestino, por exemplo, ficavam magras, né? E aí elas eram voltadas para o desvio intestinal. Sim. Né? Onde o alimento não passava pelo intestino delgado, só por um pequeno trecho dele, e a absorção era bem pequena, a absorção do alimento. Eram cirurgias muito eficazes para fazerem perder peso, mas cheias de efeitos colaterais, né? Infelizmente, o organismo não consegue definir o que é bom e o que é ruim na hora de deixar de absorver. Sim. Então, são cirurgias que foram ao longo do tempo, as cirurgias baseadas nesses princípios foram perdendo e hoje são raramente realizadas, né? E aí se passou a observar que as pessoas que tinham estômago pequeno, naquela época se operava muita úlcera, elas também ficavam magras, e aí para as reduções de estômago. E hoje, basicamente, são duas cirurgias que são as mais realizadas, que é a sleeve gastrectomy, que é a chamada manga gástrica, onde você só retira a parte do estômago e diminui a capacidade de armazenamento do estômago. Entendi. E aquelas cirurgias que reduzem o estômago de uma forma acentuada e desviam parte do intestino. Quando nós começamos aqui, a cirurgia que a gente chamava de cirurgia de Capella, porque o Dr. Rafael Capella, que era americano, então é esse tipo de cirurgia que é chamada de bypass, com redução e desvio, com colocação do anel, que hoje raramente é colocado. Mas assim, se você me perguntar qual que é a melhor cirurgia, vou te responder. A indicação da cirurgia depende muito das doenças que o indivíduo
Entendi. Tem antes da cirurgia. Por exemplo, se ele é diabético, utiliza insulina, o bypass é a melhor cirurgia para controlar. Se ele é jovem, não tem nada disso, com certeza o sleeve, se não houver nenhuma contraindicação para ela, é a melhor cirurgia. Sim. A perda de peso é muito semelhante, né? Entendi. Em relação à diminuição mesmo do peso, o tipo de Exatamente. cirurgia não muda muito. Então eu falo isso para os pacientes, é uma arma poderosa que você tem para controlar o peso. A condução disso tudo depende muito de você. Entendi. Tá? Por mais radical que eu faça a cirurgia, se você não fizer nada, se você não fizer atividade física nenhuma, ficar na cerveja o tempo todo, Entendi, doutor. comendo É que as doce, pessoas, etc., elas querem algo, uma mágica, né, doutor? que não existe, né? Que não existe para Uma nada. mágica que não existe. Sim, elas querem, tipo quem procura cirurgia plástica também, quer fazer a cirurgia, não quer fazer nada, não quer fazer Exatamente. exercício, quer continuar comendo de qualquer forma, isso não existe. Você pode fazer várias cirurgias bariátricas e vai ter o mesmo resultado, aumento de peso. Exatamente. Falando nisso, é possível fazer mais de uma cirurgia? Nós podemos fazer cirurgias revisionais. Se você faz um sleeve e você depois vê que os tubo gástrico ficou muito largo, aí você pode resolver isso. Pode diminuir, pode transformar numa outra cirurgia. Se você faz um bypass, você tem uma comunicação do estômago separado com o outro, que eles chamam de fístula, que é responsável por ganhar peso. Do ponto de vista cirúrgico, não estou dizendo que é fácil resolver, Sim. mas você pode resolver. A questão difícil é quando o indivíduo chega com peso, que reganhou peso, e você faz, investiga como é que está a cirurgia e vê que não tem nada de alterado. Entendi. Que é uma coisa causada pelo mau hábito do indivíduo ao longo dos anos. E aí é uma situação difícil de resolver. Entendi, doutor. Aí é difícil você resolver a situação. Não tem cirurgia que resolva, não é verdade? Tem cirurgia que resolva. Né? Doutor, o bate-papo está sensacional, mas vou pedir para o senhor segurar um pouquinho. Vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, não se mova, a gente já volta. Estamos de volta, hoje todo mundo ligadíssimo, ninguém pisca, com esse bate-papo com o doutor Marcondes Costa Marques sobre obesidade, né, doutor? Os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, mesmo os que fizeram há 20 anos atrás e os que vêm fazendo agora, que evoluiu bastante. O depois, tem que suplementar, ele tem alguns cuidados que isso ele tem? é essencial, né? Sim. Você mantém o acompanhamento com o seu cirurgião, com o endocrinologista, com o nutrólogo, nutricionista, com o psicólogo. É importante que de vez em quando você visite essas pessoas. Sim. Você começa a reganhar peso, não é de uma hora para outra que você vai ganhar todo o peso. Você vai progredindo. É um sinal vermelho, acendeu o alerta, e você vai ter que começar a passar por esses profissionais que vão te ajudar. Sim. Que são essenciais para te ajudar. Tem que estar com o alerta ligado o tempo inteiro, né, Exatamente, doutor? porque como eu falei, a obesidade não é causada por um único fator, são vários fatores. E você tem que identificar o que pode estar falhando naquele caso para a gente intervir. Infelizmente, nos melhores serviços de todo o mundo, inclusive europeus, o acompanhamento a longo prazo cai muito. O paciente geralmente acaba não voltando. Entendi. Ele se passou, acostuma com aquela situação e perde o brasileiro mais ainda, né? Mas até o europeu tem isso. Que Mesmo uma busca ativa de você ligar e falar, olha, tem que voltar para ver. Sim. O cara fala, tô bem. Tô ótimo, né? Nasci assim, né, doutor? Nasci assim. Doutor, existe, eu já ouvi falar, não sei se isso procede de algumas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, às vezes elas têm uns picos de, eu acho que falta de absorção, de açúcar, então elas passam mal, acontece algumas vezes durante a vida. Não. Isso aí é normal? Isso a cirurgia te abre portas e cria problemas também. Entendi. Então você tem que mudar, colocar na balança. Isso é mais próprio do bypass, onde você retira, diminui e desvia o intestino. Por quê? Porque existe quando você come, esse alimento não passa direto para o intestino. Existe um freio neurológico e hormonal que vão liberando esse alimento gradativamente para o intestino. A cirurgia, no bypass, você perde isso. O alimento cai rapidamente
numa área do intestino que chama jejum. Sim. Isso promove uma série de alterações que a gente chama de dumping. Né? Dumping, é isso mesmo. O indivíduo mal-estar, fica taquicárdico, sonolento, enjoado, às vezes tem que deitar. Isso é bom e é ruim, né? Porque se faz uma cirurgia, o cara é viciado em doce. Se ele ficar muito bem com doce, logo ele vai ganhar peso. Ele volta, entendi. Então isso é um freio. Doces, gorduras. Não é todo mundo que vai ter isso. Algumas pessoas têm. É raro, então, acontecer? Não é tão raro. Entendi. Então a gente orienta, é uma questão nutricional. Não é que você não possa comer doce, comer alguma coisa mais gorda. Mas não vai pegar e comer um pudim desse tamanho inteirinho. Não tem nada que é restrito, assim, tipo, fala, não pode comer isso nunca mais na vida. Não. Entendi. É como tudo na vida, tem que ter o equilíbrio, né, doutor? O equilíbrio é fundamental, né? Eu acho que é isso que deve se buscar, não é verdade? Exatamente. Doutor, por exemplo, eu sei que a cirurgia, como o senhor falou, seria um último recurso. Então, assim, teriam outros tratamentos. Eu não diria o último recurso. Eu diria para que alguns tipos de obesidade, ela é, hoje, provavelmente, o único recurso que dá resultado. Sim. Tá? Não é um tratamento agressivo, realmente, mas se você acompanhar ao longo da vida do indivíduo operado, o indivíduo que não foi operado, não sou eu que estou dizendo isso, existem vários trabalhos assim de acompanhamento de 20 anos que mostram que a qualidade de vida e a sobrevida do indivíduo operado é melhor do que o indivíduo que não foi tratado. Tá? Entendi. Pode ser que daqui a algum tempo você descubra realmente um medicamento eficiente. Mas, como estou dizendo, é difícil pelo fato da obesidade ser causado por vários fatores. Sim. Né? Cada indivíduo é único, né, doutor? Exatamente. Imagina que você encontrasse um indivíduo obeso com o estômago muito grande. Seria muito fácil chegar lá, diminuir o estômago dele e resolver o problema. Não é bem isso. Existem outros fatores, muitos outros fatores, que podem causar obesidade, podem fazer com que essa obesidade retorne. Sim. Precisa tomar cuidado com isso. Doutor, para quem está nos assistindo, né? Obesidade é uma doença. Então, as pessoas que se encontram aí com sobrepeso, ela deve buscar um profissional, ela deve tomar as medidas necessárias. Se não consegue fazer sozinho, que eu acredito que quem já está na situação de obeso tem essa dificuldade, ela tem que buscar não só como vários profissionais, porque vocês trabalham com uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Nós criamos lá na Clínica Vida uma equipe multidisciplinar que tem psicólogo, nutricionista, o psiquiatra e outros colegas que fazem parte da equipe. Né? Sim. Naturalmente, o indivíduo é sobrepeso ou levemente obeso, a cirurgia não é a primeira indicação de tratamento. Ele tem que procurar outras formas de tratamento. E tem que ser com orientação. Né? Sim. Tratamentos radicais, eles podem funcionar no primeiro momento, mas nunca vão funcionar a médio e longo prazo. Não adianta você ficar tomando água só 15 dias, você vai perder peso, mas daqui a pouco você está se tratando e vai morrer. Resolve o problema e desencadeia outro, né, doutor? Então, o que você falou, o equilíbrio é fundamental na vida, em todas as circunstâncias, em todas as áreas da humanidade, né? Sim. Infelizmente, falta muito isso hoje. Infelizmente, né? Doutor, mais uma pergunta que eu tenho para o senhor. O indivíduo que busca, por exemplo, vai até o consultório do Dr. Marcondes com um problema de obesidade e tem a indicação da cirurgia, que seria a melhor solução. Existe uma preparação até a cirurgia? Existe uma preparação. De quanto tempo, mais ou menos, a pessoa... Geralmente, quando o indivíduo vai procurar um cirurgião, ele já vem nessa batalha contra a obesidade há bastante tempo. A vida inteira, às vezes, né, doutor? Como muitos. Exatamente. Mas se você... A Agência Nacional de Saúde, ele exige uma avaliação mínima que tem que ser feita pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo psiquiatra, pelo pneumologista, pulmão, pelo cardiologista e pelo endocrinologista. Nossa, é uma investigação mesmo. São muitos exames, né? Sim. E aí esses exames vão mostrar para a gente qual que seria o melhor tipo de cirurgia. Naturalmente, o melhor tipo tem que ser discutido com o paciente também. Tá? Você pode propor, mas ele pode querer um outro tipo de cirurgia.
Aí você tem que convencê-lo que não é o melhor. Né? Entendi. E esses exames pré-operatórios vão mostrar se o indivíduo está apto para ser operado ou não. Né? Não justifica numa cirurgia eletiva você operar o indivíduo, por exemplo, com diabetes descompensado ou hipertenso sem controle. Você tem que se preparar para ser operado. E essa preparação, às vezes, pode ser um caminho longo. Entendi. Se o indivíduo é extremamente pesado, ele tem que colocar na cabeça que tem que se preparar, tem que perder peso, até colocar uma outra forma mais radical, como um balão intragástrico, para fazer com que perca peso. É mais radical o balão? Eu achei que era menos radical, não, doutor, não, que a mais cirurgia. radical assim para fazer perder peso, para te colocar no status preparatório para uma cirurgia. Sim, entendi. Então são várias coisas que se falam. Existem tratamentos que você nem imagina para a obesidade, como amarrar com fio de aço a boca. Doutor, isso existe? Eu tinha ouvido falar, mas não existe. Amarrar mesmo, que a pessoa tem que ter alguém. Às vezes a obesidade é tão grande que o indivíduo não consegue nem se movimentar. Às vezes, lógico, na internet está aí cheio de casos. Ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma técnica que você coloca uma sonda no estômago, ligada a uma conectada, o indivíduo vai, come. E sai. Como tratamento eletivo. Eu acho meio absurdo isso, Sim. mas existe. Né? Mas isso deveria ser em casos assim, que é aquela obesidade que a pessoa vai chegar ao óbito, né? Se não tiver fizer algo. Pois é. O senhor não concorda? Não conseguiria indicar um negócio desse. De forma nenhuma. De forma nenhuma, mas existe, né? Existe. Doutor, eu acredito que quando chega a esse extremo, a pessoa é muito difícil, com todos esses procedimentos, ela manter, no caso, né, o peso que perdeu. A obesidade é uma coisa muito traiçoeira. Veja bem, você começa a aumentar de peso. Sua capacidade para desenvolver uma atividade física, que é uma das coisas que vai fazer você perder peso, vai ficando diminuída. Sim. Você tem lesão de articulação, pressão aumenta. Então, é um círculo vicioso. Quanto mais pesado você está, menos capacidade para você queimar a caloria você tem. Aí você chega numa situação que mesmo comendo, vamos dizer assim, normal ou pouco, você gasta tão pouca caloria que você não consegue perder peso. Isso é frustrante. Sim. E o organismo ele tem os seus caminhos. Por exemplo, você faz uma dieta, só come aquilo. Você vai perdendo peso e de repente para de perder peso. Por que acontece isso? Porque o organismo identifica isso. O organismo quer sobreviver, então ele não sabe que você está comendo pouco porque quer emagrecer. Ele sabe que está chegando pouca caloria ali, né? Então ele se prepara, diminui o metabolismo global para armazenar. Fala, olha, está faltando comida, a coisa está ficando feia. Entendi. Entendeu? Com a cirurgia também é a mesma coisa. Você faz a cirurgia, você vai perdendo peso, depende, você para de perder peso. E qual que é o contragolpe contragolpe disso, doutor? Você para de perder peso, mesmo comendo tão pouco quando você comia no início, porque o organismo começou a compensar de outras formas. Aí só atividade física que resolve? Aí só atividade. É lógico que a gente tem que colocar aqui, isso é real, ganhar ou perder peso com ou sem cirurgia sempre vai depender do que você come e do que você gasta. Né? Se você comer menos e gastar mais, vai ter perda de peso, inclusive com a cirurgia. Sim. Se você no pós-cirúrgico, você comer coisas menos calóricas, mais do ponto de vista biológico, mais eficientes, é óbvio que você vai ter um resultado melhor. Se você tem um ganho físico maior, uma atividade física maior, seu resultado em termos de perda de peso vai ser mais expressivo. A cirurgia bariátrica, lógico, foi algo assim que acrescentou muito, né, para o combate à obesidade. Porém, está longe de ser a solução, né, doutor? A solução seria a prevenção, né? Sim. Prevenção prevenção da obesidade. Depois que você chegou num peso muito grande, aí a cirurgia que vai te ajudar. Mas você deve impedir que chegue isso. E é uma preocupação hoje, inclusive, com
com as crianças, né? Sim. É a responsabilidade dos pais monitorizarem o que as crianças comem. Né? Parece que está melhorando, né? Hoje eu acho que a conscientização em relação à alimentação, Algumas escolas açúcar, até proíbem alguns tipos de sim, alimentos. tem usos muito radicais até, né, doutor? Mas eu acredito que isso já seja um movimento que as próximas gerações, talvez, a gente tenha uma realidade diferente. Mas a realidade hoje é que está aumentando a obesidade. Está aumentando a obesidade. Então essa combinação de falta de atividade física do jovem com alimentos extremamente calóricos faz com que o índice de obesidade esteja aumentando. Então, nós realmente temos que trazer esse assunto, sempre, né, doutor? Trazer em pauta sempre. E isso dando para você, a segunda causa de morte evitável nos Estados Unidos. Nossa, olha só. Então, assim, obesidade leva a esteatose de fígado, que é a gordura do fígado. Isso é muito comum. Hoje a esteatose é a segunda causa de transplante de fígado, por exemplo. Sim. Então são coisas ligadas à obesidade que preocupam muito a gente. Doutor, olha, infelizmente, né, nós temos mais da metade da população sofrendo dessa doença, Exatamente. porque é uma doença. E a solução só basta você querer, né? Assim, é difícil falar, porque são difícil vários problemas associados. Existe a questão genética que fica empurrando o seu organismo para aquele peso que você nasceu determinado. Né? Mas você tem que se policiar. É tipo uma predisposição, agora eu entendi mais ou menos. É uma predisposição. Existe uma predisposição. Entendi. O que eu estou querendo dizer? Que a Elga vai no restaurante e come meio quilo de comida, muita coisa para você. Sim. Aí vai sua colega mais gordinha, que tem predisposição, come meio quilo. A Elga vai acumular X caloria, essa outra amiga vai acumular mais do que isso. 2x. 2x. Isso existe mesmo, doutor? Existe. Para o homem pré-histórico, isso era uma vantagem, que maravilha o senhor falar isso. Então, isso é uma realidade. Eu entendi agora. Você não pode considerar o obeso como um cara relaxado. É uma doença que ele tem. Perfeito, doutor, perfeito. Porque geralmente você vê muitas pessoas apontarem o problema como se fosse culpa da pessoa. Exatamente, não é. Ninguém quer ficar extremamente obeso. É lógico que a magreza hoje é perseguida até de uma forma doentia, né? Com certeza. E você olhar as musas de Idade Média, todas eram mais cheinhas, né? Olha só que libertação, né? Não que isso seja o certo, não é verdade? Hoje, você tem que ser saudável. O ser humano, no Brasil, né? As mulheres principalmente, vão ficando escravas de um padrão que não deveria ser. Sim, lógico. E isso aí gera mais problemas psicológicos, exatamente, né, doutor? Quando você não consegue atingir isso aí, né? Lógico, mas é muito importante o que o senhor falou em relação à condição individual, né? Exatamente. Que eu acredito que essa culpa agrava o problema. As pessoas entenderem que talvez não é questão dela comer, é a condição genética. Genética, às vezes algum trauma na infância, então por isso que eu falei, são vários fatores ali que perpetuam a obesidade. E muitas vezes fatores difíceis de serem resolvidos. Entendi, doutor. Nossa, mas o importante mesmo é trazer essa informação que existe vários recursos, né, doutor? Existem vários recursos. Que cada vez está modernizando mais ainda, que a própria cirurgia bariátrica é o exemplo disso, né? O tanto que evoluiu. Hoje já é totalmente seguro. Trata casos mais extremos de obesidade, né? Sim. Que infelizmente a cada dia que passa estão se tornando mais frequentes. Infelizmente. Essa que é a questão. Infelizmente. Né? Você tem ideia de quantos pacientes são operados no país? Quantos? Em torno de 200 mil cirurgias por ano. 200 mil cirurgias? No nosso país. O Brasil é o segundo país de cirurgia de obesidade. Perde para os Estados Unidos, lá são 500 mil de pessoas que são operadas por ano. Nossa Senhora! Cuiabá tem mais de 150 cirurgias por mês, com toda certeza. Gente, são números muito expressivos. Eu não sabia que chegava a tanto. Lógico, metade da população. Esses montantes. Todo mundo recorrendo, né? Então são um conjunto de fatores, infelizmente.
Por quê? Porque hoje está comprovado que a cirurgia, ela controla a obesidade, melhora a qualidade de vida e amplia a sobrevida do paciente operado, quando bem indicada a cirurgia. Doutor, com toda essa experiência de tantos anos, né, que o senhor está aí nessa área, deveríamos ter, por exemplo, como estamos no Novembro Azul, estamos em Novembro Azul, que é a conscientização do câncer de próstata, deveríamos ter um mês dedicado à obesidade. Mas já temos. Já temos? Só que isso, assim, eu acho que tem que ter palestras em escolas. Sim. Né? Tratar no começo, né? No começo. Trazer essa informação. Informação, né? Porque eu acredito que as crianças, assim, pelo menos da minha geração, eu acredito que a do senhor também, nós não tínhamos essa informação, né? Muito pouca informação. Poucos. Muito pouca. Claro. Na época, come de qualquer a criança jeito. gordinha tem era que comer, criança... bonitinho, não é verdade, doutor? É saudável. É saudável. Antes, o ser gordinho era saudável. É saudável. Hoje já não é. Hoje não. Não. No caso, era a ausência de informação, né? De conhecimento ausência mesmo. De informação. E lembrar que não é questão estética, é uma questão de saúde, né? E longevidade. Que pode abreviar a sua vida e principalmente sua qualidade de vida. Com certeza. Então, que é o que todo mundo quer, é viver bem, né, doutor? Bem. Não simplesmente sobreviver. Viver mais e viver bem. E viver bem. Doutor, olha, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada pelas informações. Eu adorei ter o senhor aqui no nosso programa, ficamos muito felizes mesmo. E eu quero que o senhor retorne aqui mais vezes, por favor. Seria um prazer retornar no seu programa. Fico muito feliz. Com esse ou outros temas que você queira... Tem vários, nossa. Que a gente converse. Sim, com certeza. Mas estou feliz de ter... obrigada. Ter participado disso, né? Nós que estamos muito felizes e já vou agendar a próxima com o senhor. E só de mensagem para o público que está ouvindo a gente, é assim, a obesidade, a prevenção é o melhor remédio. Né? A cirurgia usada em casos mais avançados de obesidade não deve ser a primeira e a única solução que você pensar. Né? Você tem as ferramentas para poder perder peso, naturalmente tem que ser auxiliado por profissionais da área. Né? Não adianta medidas drásticas que elas resolvem inicialmente, mas não vão... o fracasso é quase 100% das vezes. Né? Você não consegue manter essas coisas radicais. Então tem que ser medidas inseridas no seu dia a dia para que elas se tornem rotina e para que você tenha sucesso. Essa é a mensagem. Perfeito. Muito obrigada, doutor, mais uma vez e até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional te aguardando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.